Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ Ultimate Endgame, edição número 1. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal, por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca para manter o canal vivo. Na Terra 6160, na cidade eterna de Olímpia, 3 meses após a chegada do Criador. O que resta é devastação. Corpos espalhados, estruturas em ruínas e o Criador se coloca de pé enquanto outros cadáveres ao redor confirmam que qualquer resistência já foi esmagada. Ele está lá como se encerrasse à força a própria ideia de eternidade, murmurando com frieza: então é isso que é ser eterno. O Criador subjuga o rei Zuras com uma substância viva que se espalha como veneno, deixando claro que não haverá retorno dessa vez. Sem ressurreição, não para você. Profanei sua máquina sagrada, reprogramei tudo e apaguei os protocolos dos Eternos. De agora em diante, morto significa morto. Enquanto o veneno consome o rei, ele explica com frieza quase científica. Funciona rápido. Um abismo vivo extraído do além-além. Sou idiota quando se diz em voz alta. Estes são seus últimos momentos, Zuras. Aproveite. Quando o rei agonizando pergunta apenas o porquê, a resposta vem direta. Aquele mundo ainda era maleável, cheio de potencial, enquanto os Eternos, por design celestial, existem para impedir qualquer mudança. Diante da última tentativa de Zuras, e se o seu experimento falhar? A resposta sela tudo. Então, eu queimo tudo e começo de novo. Em dezembro de 2025, a 30 minutos do retorno do Criador, a narrativa muda para a ilha Staten, descrita como um refúgio tropical escondido, enquanto sinais de colapso se acumulam. 3 novas revoltas hoje. Em uma conversa doméstica, Peter Parker e sua família tentam acompanhar o ritmo dos acontecimentos. 3, num dia só. Virgínia Ocidental, Massachusetts. Agora dizem que Detroit. E Jonah pergunta com cautela: isso foi verificado? A resposta vem pesada. Uma força organizada de trabalhadores derrubou a polícia local, ocupou prédios do governo e declarou aliança aos Supremos. Enquanto a reação online explode, a Ultinet está em êxtase. Mesmo diante de alertas sobre vídeos falsos e fontes duvidosas, a dúvida cai quando o rapaz de ferro afirma sem hesitar: eu estou lá com eles agora. Detroit oficialmente se juntou aos Supremos. A despedida começa quando o rapaz de ferro diz com firmeza: tá na hora, Peter. Que responde cansado: eu sei, a gente já se despediu, deixando claro que a decisão já foi tomada. O filho de Peter, Richard, se impõe: eu vou com você, tentando justificar sem recuar. Você é só 3 anos mais velho que eu, rapaz de ferro. Antes que a discussão avance, o rapaz de ferro ativa a biotecnologia viva que salta de Richard para Peter, enquanto o próprio Tony o repreende. Isso foi feito para você, Peter. Inaceitável. Arrancando de Richard um grito: o quê? Não! Apesar dos protestos, a decisão é imposta. A biotecnologia foi criada para Peter, para a luta que vem pela frente. O próprio traje tenta resistir. Eu não concordei, mas houve a sentença final. Ou ele obedece, ou será reiniciado. Peter se despede da família quando a partida se torna inevitável, abraçando a filha enquanto ouve: eu não quero que você vá, papai. E responde com esforço: eu também não quero, May, mas eu volto assim que puder. Com Mary Jane, o pedido é simples e doloroso. Será que não merecemos algumas semanas de paz? Algo normal depois de tudo isso? Peter hesita até ouvir a pergunta que pesa. Mas e a sua responsabilidade com a gente, Peter? Antes que ele consiga responder, Tony Stark interrompe. O tempo acabou. O plano está pronto. Tentando manter a coragem, Peter se apoia na confiança dos outros. Promete que vai voltar. Repete isso como um escudo contra o medo. Na Lativéria, a 10 minutos do retorno do Criador, o grupo se reúne sob tensão contida, quando dois chegam voando. E Peter pergunta sem rodeios:
Então, a gente vai morrer, né? A resposta vem seca. O destino disse que é estatisticamente certo, e ele aceita. Ao agradecer pelo apoio, admite que não conseguiria seguir sozinho, ouvindo de volta a verdade dura. Ninguém deixaria o próprio filho ir numa missão suicida. O plano então é exposto com clareza: assumir o controle da cidade, virar seus sistemas contra o Criador e os filhos do amanhã, quando o domo cair. Ao perguntar sobre mais aliados, Tony Stark confirma: os Supremos estão em toda parte. Após a mensagem, a revolta se espalha pelo mundo, coordenada a partir de Triskelion, onde a situação é crítica. Mais de 1 milhão de membros ativos e crescendo, mas com recursos no limite. A necessidade de enviar reforços esbarra na capacidade da rede de teletransporte, enquanto pedidos de ajuda inundam a Ultinet. E novas ameaças surgem, como tempestades massivas e frentes de guerra simultâneas. No leste, Capitão América e Gavião Arqueiro lideram forças irregulares contra um exército imperial reforçado por magia. No chão, a resposta inimiga é brutal. Gigantes esmagam protestos, tecnomerles antecipam estratégias antes mesmo de serem formuladas. A rebelião explode em ação aberta sob a liderança de Luke Cage, que avança com seus supremos gritando "Todo poder ao povo!", enquanto os civis se juntam carregando dor, raiva e vingança. Em outro ponto, inimigos são confrontados com a própria violência que causaram, e soldados entram em colapso moral ao perceber o que fizeram. A narração confirma a virada. Deserções se espalham, bases são capturadas e convertidas. Relatos chegam de todos os cantos. Detroit, Galveston, Martha's Vineyard, mostrando uma ofensiva coordenada e global. Com a contagem chegando aos 5 segundos, a conclusão é direta. A revolta atingiu massa crítica e não há mais como recuar. Com a contagem final, a Ultinet é ativada e a ordem é clara. O limiar está prestes a ser cruzado. Entre tiros e explosões, Tony Stark admite não saber o que vem depois, mas afirma com convicção que aquilo não é o fim. Reunidos diante do ponto crítico, os heróis se aliam e a declaração final sela o momento. Todos ali são heróis. Logo após a execução, o caos se instala quando alguém pergunta em pânico o que está acontecendo, e a confirmação explode. A cúpula caiu. O Criador está fora da jaula. A visibilidade some, comunicações falham e uma tempestade anômala começa a rasgar a atmosfera. Quando Peter percebe que a cúpula parece ter voltado, as transmissões são cortadas e o alerta geral é dado. Ao final, a percepção de vitória se desfaz. O que foi libertado não trouxe controle, mas instabilidade imediata. Explosões atingem o grupo. Os Supremos chamam por Tony, mas só recebem silêncio. Nas ruas, o confronto entre policiais e civis explode sem controle, enquanto manifestantes armados avançam aproveitando o colapso. A busca por Tony se intensifica até que a verdade começa a se impor. Aquilo que se aproximava não era uma tempestade. A ameaça se revela quando centenas de naves surgem dos céus. Cúmulo Carriers, toda a frota da Hand, descendo em formação e abrindo fogo. A cena corta para o convés do comando da besta. Nick Fury assume o controle com desprezo absoluto e dá a ordem final. Explodam eles até o inferno. Os disparos caem como colunas de fogo e a destruição é imediata, brutal e sem aviso. Os heróis a bordo da Triskelion já eram. O ataque foi implacável, a ação unilateral. A consequência vem rápida. A rede dos Supremos cai. Em todos os pontos do conflito, a mesma constatação ecoa, enquanto combates continuam sem coordenação. Civis e aliados percebem que estão isolados, reagindo apenas por instinto. A frase se repete enquanto os destroços das Triskelion cruzam a atmosfera. Dentro do domo, o Homem-Aranha entra em pânico ao sentir algo errado, deduzindo que o domo temporal foi reativado e que a própria matemática da realidade mudou. O Rapaz de Ferro explica que o campo cresceu para englobar tudo, talvez para capturar o que escapou. A pergunta surge: por que o Criador faria isso? E a dedução vira choque quando ele percebe que só faz sentido se for para dar mais tempo ao mundo de fora. E com isso, começa a assumir que o seu pai, Howard Stark, está vivo.
mesmo que Doom diga o contrário. O grupo chega ao coração do problema, a cidade, centro de energia futurista transformado em prisão. A expectativa de uma utopia cai por terra ao ver um complexo opressivo feito para conter algo perigoso. A conclusão vem amarga: o amanhã já viu dias melhores. Ao avançar pela cidade, o perigo ambiental se impõe. O plano é reforçado: fazer o upload, tomar o controle antes que sejam encontrados. A cidade é um organismo vivo, mas isso não muda nada. A espira central é identificada como o sistema nervoso. O Rapaz de Ferro aceita o risco e segue. A missão entra em execução. A emboscada acontece quando um ataque elétrico explode atrás deles e Destino reconhece: os filhos do amanhã chegaram. Seres avançados cercam um grupo e Destino explica sua origem enquanto abre fogo. Os inimigos revidam com força esmagadora e a infiltração vira combate aberto. Tony tenta virar o jogo com um canhão de antimatéria, atingindo o inimigo em cheio. Por um segundo parece funcionar, mas os filhos do amanhã continuam avançando. Sob pressão, Tony percebe o erro. O motor Immortus falhou. Sem resposta, ele se desespera e admite que não sabe o que fazer. A luta escala quando outros seres, quase como zumbis, entram no combate. Eles falam uma outra língua e parecem estar aí para ajudar. O confronto direto se torna inevitável. Unidos, agora eles atacam ao mesmo tempo. América, Homem-Aranha e Tony Stark. Eles atacam o inimigo, enquanto o outro dos Filhos do Amanhã perfura Dr. Destino com suas garras tecnológicas. A luta está longe de acabar. O mecanismo tecnológico dos mais novos aliados detectam a língua que falam e permitem que eles fujam juntos. Destino é carregado enquanto os zumbis entram em modo Deathlock e a prioridade muda. Agora precisam correr. Diante de uma fenda brilhante na realidade, o grupo se lança. A sobrevivência vem antes de tudo. Explosões marcam a travessia e o grupo surge em outro lugar apenas para ser imediatamente capturado. Death's Head 22 se apresenta como mercenário e declara que eles são a recompensa e que será pago de qualquer forma. Tony reconhece a tecnologia como o legado de seu pai, mas ouve que isso não importa. Diante de Immortus, o Senhor do Tempo, o tom é cruel e irônico. Tony Stark o chama de pai, mas recebe apenas desprezo e confusão. Immortus revela ter tido muitos pais e filhos, esquecidos pelo tempo. Destino expõe a missão: encontrar e acabar com o Criador. Mas a resposta vem com riso e correção fria. Não é encontrar o Criador, é escapar dele. A verdade final é revelada quando Immortus, integrado à própria estrutura, declara: o Criador é a cidade. O inimigo não está dentro do sistema, ele é o sistema. O objetivo deles muda completamente. Essa foi uma pincelada da história da HQ Ultimate Endgame, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!